Fala turma, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a força do autoconhecimento para escolhas melhores. E entre o intervalo do Jogo do Brasil aqui, eu tô gravando esse vídeo um pouco mais tarde hoje, e é engraçado que eu falei para vocês alguns vídeos atrás que esses tópicos já tinham sido escolhidos há 28 dias atrás. E eu acho engraçado que à medida que eu vou gravando, as coisas vão acontecendo de acordo com cada tópico na minha vida. Parece que é talvez até um teste, ou talvez até mesmo para eu ter mais propriedade para falar o que eu estou falando para vocês. Mas sobre hoje, falando do autoconhecimento para tomar escolhas melhores, eu mesma hoje tive uma escolha baseada numa emoção. E quando a gente fala de escolhas baseadas em emoções, a gente sempre está errada. A gente sempre erra de alguma forma. E eu lendo hoje, mais cedo, uma parte do e-book, e eu parei e pensei assim: nossa, eu agi totalmente equivocada de manhã sobre uma situação que aconteceu e eu vou pedir desculpa, vou me redimir porque de fato fiz de errado, sabe? E quando a gente age de acordo com as nossas emoções, e a gente não tem o autoconhecimento de nós mesmos, e a gente vai agindo de acordo com cada emoção, a gente sempre vai fazendo algo de errado, porque a emoção ela não raciocina, a emoção ela não sabe absolutamente de nada que tem que ser feito. Você age por impulso, se por muitas das vezes estraga o momento, ou por muitas das vezes você acaba fazendo escolhas erradas nas quais vão te afastar dos seus objetivos, e aí você não consegue voltar atrás por orgulho, por ego, alguma coisa assim. E isso vai sempre te empurrando para frente, na realidade vai te empurrando para mais longe do seu objetivo, vai sempre te colocando num buraco onde você, por muitas das vezes, não tem coragem de sair. E o tópico de hoje veio de encontro a mim, a uma situação que eu vivenciei, igual eu falei para vocês. E quando a gente não compreende essa diferença de agir com a emoção e agir com a razão, é necessário fazer algumas perguntas para saber de fato em qual caminho você está seguindo. Se eu persistir com esse pensamento, isso vai me afastar do que eu estou querendo para minha vida ou dessa pessoa? O que vai agregar para mim se eu tomar essa decisão baseada na emoção? Essas perguntas elas têm que ser feitas porque a emoção ela nos faz pagar um preço alto por uma coisa que por muitas das vezes poderia ter sido pensada com a razão para tomar a iniciativa, sabe? E quase nunca a gente tem essa expertise, essa mentalidade de pensar antes de agir. E isso é fato. Acho que mais de 50% das pessoas têm essas falhas, ou muito mais de 50% de agir por impulso, eh, sendo ali impulsionado pelas suas próprias emoções, não tendo um autocontrole, não tendo um conhecimento de si próprio, e aí às vezes paga o preço por uma coisa que não precisava, que foi só emoção. E quando a gente fala disso, gente, isso envolve todos os lados da nossa vida, o lado profissional, o lado pessoal, as escolhas erradas que a gente faz de amizades, as escolhas erradas que a gente faz de estar em lugares que a gente não gostaria de estar, porque a gente foi coagido emocionalmente de responder um sim, quando na verdade a gente queria dizer não. E nós precisamos ter esse autoconhecimento, nós precisamos ter esse autocontrole para a gente fazer com que nossas escolhas nos levem mais próximos dos nossos objetivos. Porque se você tem um objetivo traçado e a sua ambiência, que a gente volta novamente no ambiente também, te leva para um outro lugar que não faz parte do caminho que você quer para chegar no seu objetivo, você tem que ser levado a falar não. E quando a gente decide falar não, vem também por trás disso a responsabilidade de você pegar para si, que você vai ser julgado, você vai ouvir de várias pessoas que você é metido, que você se acha, que você não quer estar perto, e tá tudo bem, porque muitas pessoas têm uma perspectiva diferente de realidade, têm um pensamento diferente, e não vai de encontro ao seu mesmo, e tá tudo certo. Mas, quando a gente fala não, a gente tem que ter ciência de que vai vir várias críticas e várias outras coisas por trás desse não que a gente vai falar. E o sim, que vai de encontro ao seu não, vai te trazer muito mais prejuízo do que o não que você der para outra pessoa, entendeu? Então, se você tiver que escolher você e dizer não, escolha, diga não. E nem sempre você vai sair como uma pessoa legalzinha da história, não, tá? Infelizmente. Mas
ter esse autoconhecimento é necessário para você saber lidar com as escolhas que você vai fazer, que vão te levar para um outro nível. Esse autoconhecimento do que você quer, do que você não quer, do que vai te aproximar do que você, deseja, do que vai te afastar do que você deseja. É só você fazer essas perguntas: "Eu quero? Isso vai me aproximar dos meus objetivos? Isso vai me afastar dos meus objetivos? Isso vai me trazer algum benefício a longo prazo ou isso não vai me trazer nada?" Porque vocês têm que escolher. E esse autoconhecimento é necessário para que você consiga performar melhor, tanto na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em qualquer área da sua vida. Você tendo esse autoconhecimento e tendo essas escolhas, eu tenho certeza que algo vai melhorar em você, tá? E eu espero que esse tópico faça sentido para você e que mude alguma coisa aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo.